Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda palestra de hoje. Agora, então, nós teremos a palestra com o Prof. João Pereira, mas antes eu quero lembrar vocês de algumas coisas. Primeiro, eu quero falar sobre o formulário de inscrição, que vai ser liberado como tem sido liberado no final da palestra. Vocês podem também estar mandando perguntas para o Prof. Durante a palestra, que no final nós iremos abrir para ele responder. Além disso, o sorteio também vai ser feito no final. Então, agora eu vou chamar o Prof. João. Seja bem-vindo, Prof. Bom dia a todos. Bom dia. O Prof. Ele é médico, ele possui mestrado e doutorado em neurologia e livre docência em neurologia pela FMRP da USP. Ele é atualmente professora titular, chefe de departamento de neurociências e ciências do comportamento e coordenador do programa de pós-graduação em neurologia da USP também. Sim, eu posso apresentar a sua tela já? Pode sim. Certo. Vocês estão vendo a tela? Dá para ver sim, certinho. Uma ótima palestra, professor. Obrigado. Bom, inicialmente eu queria agradecer a comissão organizadora desse evento. Foi com muita honra que eu aceitei participar e dizer que esse é um tema, e eu achei interessante na homepage de vocês, o quanto que, e eu acho que isso é importante, a informática biomédica, ela nasceu dentro de um contexto de tremenda interdisciplinaridade. E hoje a gente conseguiu ver aí na palestra do Davidson como que a aplicação disso tem revolucionado a parte da biologia molecular, particularmente na genética, né? E a gente está vendo o quanto que isso avança no conhecimento e a gente tem um punhado de contribuições importantes, inclusive aí dentro desse contexto da pandemia, né? O que eu vou falar hoje, na verdade, é uma área que nós estamos lidando com ela, nós estamos desenvolvendo, mas, obviamente, não essa é uma área de muita, de ponta, vamos dizer assim, e que as contribuições mais importantes têm saído de grupos, principalmente americanos e alguns grupos da Europa, né? No nosso departamento, que é o Departamento de Neurociências, nós temos um programa de pós-graduação que envolve aspectos clínicos e a parte da neurociências, né? E eu, como vocês vão ver, eu peguei isso aqui da página de vocês, né? Eu acho que hoje o Davidson mostrou o quanto que a informática biomédica ela tem contribuído para a área de bioinformática, e eu diria que a optogenética ela tem inserção em dois outros contextos aí, né? Um que é a questão da gente saber com a informática trabalhar e principalmente utilizar sinais que podem ser de imagens, mas podem ser sinais funcionais, por exemplo, o EEG, né, que eu vou discutir um pouco isso aí na aula, né, e também essa parte de bioengenharia, porque envolve uma interface muito grande com programação e com linguagens, e isso eu tenho vivenciado muito isso com os alunos, inclusive que não são da área da bioinformática, são alunos de biologia, que têm interagido com muita gente da área de informática para avançar no conhecimento das neurociências. Então, eu procurei fazer o roteiro dessa aula, falando um pouquinho desse histórico, né? Como que as oficinas elas passaram de uma pesquisa básica muito restrita no campo do conhecimento e que, de repente, ela explodiu a coisa de 15, 20 anos atrás, né? Como que a optogenética ela se tornou o método do ano aí há 10 anos atrás, considerado pela revista Nature, né? E as aplicações desta técnica na neurobiologia, vou falar um pouquinho mais especificamente na área da epilepsia, né?
e os desafios da aplicação e por fim, alguma conclusão, tentando voltar aí para a informática biomédica. Né? Então, para quem é da área de biologia, e particularmente da área da neurobiologia, esse livro, na verdade, foi um fascículo especial da Scientific American, né, que por décadas, né, foi chamado de The Brain Book, porque, na verdade, foi no final da década de 90, conseguiu-se, através aí de buscar as lideranças do que se sabia da neurociência na época, né, e tentar, através aí desse livro, né, desse fascículo especial, em que foram colocados 11 temas, né, em relação ao cérebro, desde aspectos bastante primários, como é que funciona o neurônio, como é que os circuitos se formam, por exemplo, aqui, no caso do Eric Kandel, né, como é que ele se organiza em vários níveis de complexidade, né, a bioquímica, os mecanismos da visão, né, como é que se dá o movimento, né, aspectos relacionados a capacidades cognitivas, né, e outros aspectos relacionados a doenças, né. E como vocês vão ver, todos esses aqui, do capítulo 1 ao 10, né, são neurocientistas. E a gente percebe que essa contribuição, anos mais tarde, a gente consegue ver o quanto que isso era a nata da neurociência para a época, né. Então, por exemplo, o Charles Stevens foi orientador do Erwin Nagel, e que ganhou o Prêmio Nobel em 91. Vocês todos devem conhecer aí o Eric Kandel, que foi, então, o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina no ano 2000, e também desse prestigioso premiação aí na área de neurociências, né? O Maxwell Cohen ganhou o Lashley Award, né? Aqui o Rubel e Weissel, os dois ganharam o Prêmio Nobel em 81. O Seymour Cathey, quer dizer, na verdade, a gente estava trabalhando aí com as cabeças da área da neurociência. Oi? Desculpa interromper, mas o senhor está passando os slides? É que aqui está no slide inicial ainda. Ah, nossa, desculpa. Gente, então deixa eu voltar para a minha situação anterior aqui. Só um instantinho, gente. Tranquilo. Bom, eu estava comentando com vocês, né? Então, a questão das áreas que a informática biomédica poderia estar atuando nessa palestra, né? Então, tanto na análise de sinais, como na questão da bioengenharia. Vocês estão vendo agora, gente? Sim. O senhor está no slide informática biomédica, 4 grandes áreas, isso? E, na verdade, eu estou no próximo aqui. De repente, o senhor pode colocar para apresentar a tela ali embaixo, que eu acho que fica mais fácil. Deixar ela em tela cheia. Agora vocês estão vendo? Ortopogenética histórico, sim. Tá. Então, aqui eu estava mostrando para vocês, né, o quanto que esse livro aqui do Scientific American mostrava a grande contribuição das cabeças pensantes. E no final dessa apresentação, na verdade, o último capítulo. Vocês estão vendo agora, gente? No último capítulo, marquei agora. Thinking About the Brain. Sim. Na verdade, quem estava aí era o Francis Crick, que o David comentou isso no começo da aula dele, né? Ele junto com o John Francis
o Francis e John Crick. Bom, com outro inglês, eles ganharam o prêmio Nobel pela dupla hélice, né? E ele tinha, depois de ter recebido o prêmio Nobel, ele, na verdade, fez uma mudança de área de atuação e passou a pensar muito, olha, eu gostaria de, na verdade, entender um pouquinho melhor o cérebro, né? E depois de todas essas discussões, ele, em 79, ele fez comentários em relação à grande complexidade anatômica do cérebro, né? Como que muitos desses estudos eles utilizavam a estimulação elétrica, né? Que na verdade estimulava fibras de passagem, e como que quando você dava uma droga para um indivíduo ou para um modelo animal para estudar uma doença, como demora para fazer o efeito, né? E que muitas vezes esses estudos, né, comportamentais, eletrofisiológicos, têm tipo de uma caixa preta, né? E na época, ele mostrou que talvez o maior desafio das neurociências seria você conseguir ver o que acontece quando você modifica uma célula ou um pequeno grupo de neurônios e deixar os outros sem estimular. E, na época, ele comentou que a luz poderia ser uma ferramenta de controle, porque ela temporalmente, ela é muito rápida, né? E ela usa diferentes cores. Obviamente, isso aí passou a ser uma ideia de um gênio, né? Mas com, pelo menos, quase 20 anos de tempo para que isso se consolidasse como uma ferramenta verdadeira. Vocês estão vendo os slides agora, gente? Professor, desculpa interromper de novo. De repente, o senhor pode apresentar ele em modo de tela cheia. Está ali embaixo, eu acho. Sabe aqueles ícones bem à esquerda ali embaixo? Terceiro ali. Da esquerda para a direita, o terceiro. De repente, ali fica em tela cheia. Não, eu não estou vendo isso, gente. Bem embaixo ali, à esquerda. Tela inteira aqui, né? Pode ser também. Vocês estão vendo agora, gente? Agora sim, agora sim. Bom, então, eu estava dizendo que a luz poderia ser um controle. E, na verdade, no início dos anos 70, uma outra história, na verdade, do campo da microbiologia, começou com esse pesquisador aqui, o Dieter Osterheld, que ele era um jovem professor do Max Planck e que ele queria entender um pouquinho mais como é que se comportava essa bactéria, né, que tem essa cor púrpura. E ele, na época, sem muitos recursos, ele foi fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos com esse Fyodor. Falou, olha, vai fazer um pós-doutorado lá porque tem um grupo que está estudando em São Francisco e que eles usam microscopia eletrônica para estudar essas membranas dessas células, né? E ele chegou lá e, na verdade, trabalhou durante muito tempo com diferentes solventes, né? E, de repente, ele via que essas bactérias, de repente, elas ficavam amarelas, né? Como está mostrando aqui, né? E principalmente quando jogava a luz, né? E ele ficou intrigado com isso, e na época tinha um colega dele no laboratório que disse, eu já trabalhei em outro laboratório aqui, mas eu trabalhava com retina de RAM, e era a mesma coisa, a gente fazia o solvente, de repente jogava a luz, ficava amarelo, né? E aí todo mundo falou, mas poxa, que um componente de uma bactéria, né? Porque já se sabiam que esses pigmentos que mudavam de cor eram pigmentos que modificavam, né, com a luz. E a gente só sabia que isso existia somente em vertebrados.
Ele falou, não, mas essa bactéria está se comportando dessa forma, né? E aí ele achou, né, que essa mudança da cor deveria, na verdade, ser em razão da mudança do pH da luz, né? Bom, ele continuou intrigado com isso, né? Tentou, bom, voltou para o Max Planck, não tinha muito dinheiro, mas ele tinha lá uma cuba, um pHmetro, e ele estudando essas bactérias, ele especulou que, eventualmente, essa mudança do pH ocorria porque a luz fazia com que alguma coisa que continha nessa bactéria respondia à luz e conseguia jogar íons de hidrogênio para o ambiente, né, quando incidia. E aí ele falou, bom, então eu vou colocar um pHmetro e eu quero ver se isso vai acontecer. E mostrou, na verdade, que a bactéria, essa bactéria, né, ela tinha uma bomba de prótons, né, que jogava prótons para fora à medida que havia incidência do Sol. E isso depois, obviamente, quando o íon de hidrogênio ele volta, ele ativa aqui aquela cadeia molecular para gerar energia e gerava ATP. E, na verdade, ele descobriu, né, na época, que o Sol, a luz solar, ela não só é a razão da vida na nossa Terra, através da fotossíntese dos vegetais, né? Mas é uma segunda forma de gerar energia através, então, dessa proteína que funciona como uma bomba de prótons. Bom, isso aí, na verdade, estava no domínio de poucas pessoas, né? E esse é um mecanismo que foi depois identificado em outras bactérias, né? Principalmente nessa Chlamydomonas reinhardi, que é uma bactéria que ela consegue tem um flagelo e ela consegue ou fugir ou ser atraída para a luz, e, na verdade, a luz ela fazia um componente que havia, então, a mudança de íons na membrana dela, né? E esses dois pesquisadores começaram a trabalhar com essas bactérias, né, e tentaram identificar qual que era a sequência de aminoácidos, né, que poderia codificar a proteína que estava fazendo isso, né? Bom, então, esse olho vermelho ajudava, então, essas bactérias a se orientar com a luz, e eles provaram que essas opsinas, que passaram a se chamar esse nome, era uma proteína que estava diretamente ligada a canais iônicos, né? E descobriram, por exemplo, que algumas, elas só deixam sair o íon de hidrogênio. Outras, né, que tem o efeito inverso, deixa entrar o íon cloro. E outras que são canais que deixam entrar qualquer tipo de próton, né? E com isso, então, na verdade, se procurou ver essas sequências e ver se essas sequências que estavam na bactéria, essa sequência gênica, poderiam ser expresso em seres, inicialmente em ossos de vertebrados ou em células em cultura, né? E o que se identificou é que essas bactérias, né, a arquirhodopsina, a alorhodopsina e a channelrhodopsina, na verdade são bactérias muito antigas, que provavelmente tiveram que ter esses recursos de conseguir lidar com esses íons em situações muito inóspitas. Então, são, às vezes, lagos em que a salinidade é extrema, ou em fontes vulcânicas, né, em que esses recursos, né, ou, na verdade, esses canais são importantes para manter essas bactérias em equilíbrio, né? Bom, e aí passaram-se a tentar descobrir, a partir da estrutura desses canais, vários, né? E, em geral, eles estão, então,
em eubactérias, né? Às vezes algumas se comportam como canais, em fungos e algas, né? Em canais de cloro, né? E que passou-se, então, a ver esse tipo de entendimento no desenvolvimento desses canais, né? E aí, no início, aí, nos primeiros 5 anos desse milênio, né? Esse grupo de neurocientistas, né, tentando desenvolver ferramentas que pudessem, na verdade, manifestar aquele sonho do Crick, né? Eles entraram em contato, então, com o Nagel, que tinha essas sequências, e falaram o seguinte: você poderia me dar essa sequência, né? Que nós vamos tentar ver se a gente consegue expressar esses canais no neurônio, né? Porque, como vocês sabem, o neurônio ele despolariza e repolariza através desses canais. Foi quando esse aluno Edward Boyden, né? Ele, então, pegaram e injetaram, né, esse material genético através de um vírus e conseguiram fazer com que ele expressasse essa opsina na superfície do neurônio, né? Então, essa colaboração, né, eles conseguiram o clone dessas opsinas, conseguiram expressar o neurônio, e aí, com esse vetor viral, né, o vírus que carrega, então, esse clone, essa sequência de coisas, eles conseguiram, então, fazer que houvesse essa expressão. E aí, na cultura de neurônios, eles conseguiram fazer com que os neurônios piramidais expressassem isso. E aí passaram a jogar luz nessa cultura, e cada lampejo de luz, né, conseguia fazer com que esses neurônios despolarizassem, né? E foi aí a conclusão que valeu aí a publicação na Nature Neuroscience em 2005, né, que usando simples, né, harmless flashes, quer dizer, flashes de luz, né, nós fomos capazes de controlar com uma precisão de milissegundos quando a opsina, né, desenvolvia, então, os potenciais de ação. Então, aí, na verdade, se levantou a ideia que esses vírus, eles poderiam também, né, quando expressos ou quando injetados no animal em vivo, ele poderia expressar uma opsina que deixava entrar o sódio ou entrar o cloro, e aí, dependendo do comprimento de luz, você poderia ativar o neurônio ou inibir, né? E com isso nasceu a optogenética, né? E aí mostrando, né, que no caso, por exemplo, você conseguia, através de um registro, né, aqui registrando as células unitárias, né, o registro unitário e aqui o potencial de campo, né, mostrando que quando você jogava a luz, você silenciava esses neurônios, né? E, à medida que você apagava a luz, eles voltavam a ativar, e aí mostrando que da arlodopsina, né, que entra o cloro, você hiperpolariza a membrana do neurônio, você então tem a supressão, né, quando você liga a luz, você tem a supressão disso, né? E aqui o experimento do Boyd mostrando, então, a clara identificação desse potencial de ação com o acender e apagar aí do flash de luz. Aqui, gente, eu vou mostrar, eu acho que é melhor mostrar assim, um filme aqui que é... Vocês estão ouvindo, gente? Scientists can switch on cells in this mouse's brain simply by switching on a light. The light activates nerve cells, which make the animal walk in circles. Então, aqui ele está mostrando no modelo, né, no modelo de Parkinson, em que você consegue fazer com que você estimula um lado só
do estriado e o animal ele começa a andar em círculo. A neat trick is Quando also a você liga a powerful new luz. tool. Using light to control the behavior of cells is teaching us about everything from how we wake up to how we learn. This is optogenetics. It all started with algae. In 2002, researchers discovered that a protein that causes green algae to swim towards or away from light is a light-sensitive channel. Então, essa é aquela alga que ela se atrai ou não com aquele ocelo, né? Eles mostraram Blue que light isso era... causes the channel to open, and positive ions then flood into the cell, much like the influx of ions that cause nerve cells to fire. Neuroscientists were quick to see the potential of these algal proteins. They realized that if they could get proteins called channel rhodopsins to work in mammalian nerve cells, they'd have a very precise way of controlling nerve activity in the brain. Você manda o For estímulo. many applications, this method would be better than drugs, which act too slowly, and better than electrical stimulation of the brain, which is less precise. Então, quando você tem uma estimulação elétrica, e isso ao longo do século passado, muitos estudos a gente fazia isso, né? Mas toda vez que você coloca um eletrodo no cérebro e você estimula, você está estimulando aqueles neurônios e todas as outras fibras de passagem. Então, não é um método limpo como é a optogenética. Getting an algal protein into, for example, a mouse brain requires a bit of genetic engineering. First, you take the gene that encodes the protein, plus another piece of DNA called a promoter, and you put them in a virus. When the virus is injected into the mouse's brain, it infects neurons and delivers the gene. A chosen subset of those neurons will have the right machinery to activate the promoter, and in those cells, the algal protein is expressed in the cell membrane. To activate the protein, all you need is light, delivered via a fiber optic cable. It's the ability to target specific neurons in living, moving animals that makes this technique so powerful. And channel rhodopsins are not the only proteins in the optogenetics toolkit. In this fly, a different light-sensitive system is used to target just 2 out of 200,000 neurons. Pessoal, isso aqui, essas moscas, elas têm 200 mil neurônios. Eles conseguiram modificar 2 neurônios. E quando eles jogam a luz, a mosca vai ter um comportamento de fuga. E ela só não foge por causa que ela está presa nessa placa de Petri aí, né? These neurons govern an escape response, the reflex that makes the fly flee as you move in to swat it. Here, a flash of light activates the neurons, making the fly jump and spread its wings. It can't take off because it's trapped in a Petri dish. As well as activating neurons with light, scientists wanted to be able to silence them. Switching neurons off is just a case of using a different light-sensitive protein, such as halorhodopsin, and a different color of light. Watch how this worm's... Então aqui eles fizeram a engenharia, colocaram essas arquirodopsinas na musculatura desse verme, e aí quando joga a luz... interrupted when a yellow light is switched on. The light activates halorhodopsin, triggering a flood of negative ions which inhibit the worm's motor neurons and stop it swimming. And neuroscientists aren't the only ones using optogenetics, as well as turning neurons on. Então essas são células cardíacas, né, em cultura, e aí veja como elas vão contrair com o flash das luzes. A diversity of tools allow researchers to control many different processes in living animals and in cells in dishes. These mouse heart cells have been engineered to beat in time to pulses of light. And here, a light-sensitive protein makes this skin cell move towards a laser. The applications are endless. Researchers have already used light to transform the stumbling of rats with Parkinson's disease into a steady walk and show which nerve cells fire when a sleeping mouse wakes. Optogenetics is shining light
on everything from animal behavior to the interactions of proteins inside cells. That's why Nature Methods has selected optogenetics as its Method of the Year 2010. Bom, pessoal, então vocês viram, deu para ver o vídeo? Eu não sei se ele ficou um pouco comprometido aí com a transmissão. Deu para ver direitinho, sim. Deu para ver, né? Bom, então, na verdade, isso explodiu o número de estudos. Eu acho que, em breve, os pioneiros no desenvolvimento dessa técnica devem ter um reconhecimento do tipo de prêmio Nobel, né? E a gente percebe aqui, desde a época que os primeiros estudos, e que era praticamente restrito a um grupo de microbiologistas, a gente vê que isso explodiu, né? Em 2015, 5 anos atrás, eram mais de 500 trabalhos. Isso aqui, o levantamento de 2017, foi para 2.000, eu acredito que agora deve estar aí próximo de 4, 5 mil trabalhos por ano utilizando essa técnica. Aqui só mais 2 exemplos, gente, de um comportamento, né? Quando esses neurônios são implantados, então, no hipotálamo, né? E aqui mostrando o comportamento agressivo do animal quando você liga a luz, né? E aí ele pode atacar, obviamente, aqui é um teste que tem uma luva, né? E liga a luz e ele tem um comportamento agressivo, né? Então, é uma técnica que ela permite você estudar as bases do comportamento, obviamente, do comportamento aí de animais, né? Dos circuitos que estão relacionados com a recompensa, com o aprendizado, com a memória, né? E com vários outros aspectos de doenças, né? Aqui, o exemplo de um comportamento em regiões aqui da bênula lateral, né? Em que a gente vê que quando a luz é ligada, o animal tem um comportamento compulsivo de alimentação, né? E quando o laser é desligado, o animal volta a caminhar, né? Então, aqui é o comportamento de ingesta, né? Com comportamento de alimentação, mostrando, então, o quanto que a ativação de poucos neurônios, né? Podem ativar comportamentos complexos, como é o comportamento aí de ingesta, né? Bom, e, obviamente, como é que se dá isso na supressão das crises epiléticas, né? Que é uma área que de certa forma, tem uma relevância muito grande no âmbito da neurologia. Para quem não conhece, né, só, assim, as crises se caracterizam por... podem ser, né, o indivíduo pode começar a ter crises epiléticas porque ele teve uma lesão, né, e próximo dessa lesão, você tem uma cicatriz que, de repente, ela pode ter uma descarga, né, excessiva, e dependendo de onde ela ocorre, o indivíduo pode ter, então, clonias, né, abalos, né, involuntários do membro, né, então ela pode ter um comportamento bastante focal, não necessariamente o paciente que tem crise epilética, ele precisa ter um comportamento motor, às vezes ele pode ter uma perda da consciência e tudo, e as crises que são mais comuns, né, que é a convulsão tônico-clônica generalizada, em que o indivíduo, às vezes, ele se debate, ele pode ficar inconsciente, né? E que uma crise focal, ela pode evoluir para uma crise generalizada, mas ela pode começar generalizada do início, né? Isso acomete uma porcentagem grande da população, muitos indivíduos têm que usar medicação antiepilética, né? E, de qualquer forma, ela começa com uma descarga hipersíncrona de neurônios, né? Bom, isso talvez esse seja o trabalho mais elegante para mostrar isso, né, de um grupo lá da Universidade de Irvine, né, que é o professor Ivan Soltes, né, e que ele, obviamente, estudou isso no modelo no camundongo, que desenvolvia crises, e primeiro ele, então, colocou aqui o eletrodo, né, obviamente, você tinha esse sinal, ele era digitalizado, né, era transformado em digital,
E aí você tem o registro do eletroencefalograma, né, normal, né? Quando o indivíduo começa, o animal aqui começa a ter crise, aumenta essa frequência, né? Então tem um aumento de frequência e da amplitude, e aqui você tem um sistema que pode identificar quando que esse registro ele eleva a partir de da atividade de base, quando ele muda a frequência, e quando acontece isso, você tem aqui um sinal que é detectado, né, e através aqui de um TTL, né, você pode ter uma saída, né, que pode, então, por exemplo, acionar um laser, e que, obviamente, se tem um implante de uma sonda, né, de uma fibra óptica no coisa, você pode rapidamente jogar a luz à medida que você identifica esse sinal, né? Então, esse, na verdade, foi uma forma, e já mostrei aqui com vocês que você pode usar isso através de um vírus, mas você pode também expressar essas proteínas quando você tem animais transgênicos, né, em que você faz o cruzamento de um animal que tem uma região promotora e o CRE com um gene específico, ou você pode inativar esse gene, mas você pode, na verdade, fazer com que esse animal expresse a opsina em determinados neurônios, né? E foi que a técnica que ele utilizou, a estratégia de utilizar animais transgênicos, e a primeira coisa que ele fez foi, então, cruzar um animal que tinha já, expressava a harlodopsina, aquele canal inibitório, com um animal que era específico para CAM-quinase. Quando você cruza esse animal, uma parte da linhada que tem esses dois genes, eles vão expressar os neurônios da harlodopsina só nos neurônios piramidais. Bom, eles desenvolveram um modelo, o animal passou a ter crises, né? E aí, eles fizeram no mesmo animal, né? Quando o animal ia começar a ter uma crise, em alguns, né, metade das vezes, eles acendiam a luz. E na outra metade, a luz ficava apagada. Então, aqui um exemplo. O animal começou a ter crise, detectou, você liga a luz, você silencia o elétron, você para com as crises, e quando existe, então, o animal ele servia do próprio controle. Quando não acendia a luz, ele via como é que se comportavam as crises. E aqui mostra, né, como que as crises pararam em 5 segundos, né, depois aqui desse tempo. Quando não tinha luz, poucas crises paravam. Aqui, o animal, né, sem luz, com luz. Sem luz, aqui é um grupo de animal, né, mostrando que, ao acender a luz, você ativava, né? Então, com esses camundongos transgênicos, eles tinham essa expressão somente nas células excitatórias, né? E aí induziram o ácido caínico, e aqui mostrava que em 50% eles faziam a luz amarela e outro não fazia. E aqui mostrando, então, que a porcentagem de parar, que a crise fosse interrompida com o acender da luz, né? E mostrando que a duração das crises caiu absurdamente nos animais com a luz. O acender da luz inibindo os neurônios excitatórios. Bom, mas a gente sabe que existem neurônios inibitórios no cérebro desses animais. E aí eles fizeram um outro tipo de estratégia. Eles cruzaram aqui animais que expressavam, então, parvalbumina. Parvalbumina são neurônios inibitórios. E o outro animal tinha os canais excitatórios. Quando eles cruzavam, eles faziam com que somente as células que eram parvalbumina positiva expressavam esse canal, né? E aí induziram a epilepsia com ácido caínico, e aí quando os animais passavam a ter crise espontânea, eles ligavam a luz azul,
no caso, então, excitando neurônios inibitórios, tanto no hipocampo contralateral quanto no hipocampo ipsilateral, e eles tiveram a mesma resposta. Quer dizer, quando ligavam a luz, eles conseguiam fazer com que diminuísse a duração das crises e que tanto do lado ipsilateral quanto do lado contralateral, mostrando que esses neurônios inibitórios eles controlam os dois lados, né? E depois fizeram outros estudos mostrando, né, que com uma proteína que chama CFOS, que toda vez que um neurônio é ativado, ela expressa essa proteína. E aí eles jogaram luz e mostraram que nesse facho de luz, ele conseguia ativar vários neurônios que eram positivos. Aquelas células que não tinham o canal, elas não acendiam, né? E mostrando aqui o efeito da luz, né? Quando as células eram opsina positivas, elas tinham essa expressão no neurônio, elas mudavam a corrente, né? Enquanto que as células que eram opsina negativas, elas não tinham resposta. Então, mostrou a extensão dessas proteínas, né? E fez um cálculo teórico. Obviamente, isso é importante, porque dependendo do comprimento de onda, a luz pode penetrar mais ou menos no tecido, né? E isso é importante, obviamente, quando a gente tem estruturas que são muito profundas e a fibra óptica não pode chegar até lá, né? E aí mostraram, então, essa diferença que ocorria, né, nesse tipo de célula, né? Bom, e aí mostrou também, né, aqui de um aspecto prático, bom, quando que o meu sinal ele consegue identificar quando vai começar uma crise? Obviamente, as células elas vão aumentando essa despolarização, aqui existe já a possibilidade de você identificar e de você fazer aquele circuito para começar o estímulo luminoso. Então, você tem uma latência de alguns segundos para poder interromper as crises. Ele mostrou que quando você acendia a luz, você conseguia diminuir a intensidade das crises, né? Então, reduzia a gravidade da crise com a evolução da crise. Então, mostrou que existia, do ponto de vista teórico, um tempo para que a gente conseguisse interromper a crise, né? Bom, e aqui mostrando, então, como que a crise diminuiu, né, a intensidade da crise quando o grupo dos animais que eram estimulados com a luz azul. Bom, e com isso, a conclusão foi que essas crises, elas podem ser detectadas em tempo real e que elas são espacialmente restritas para que a gente faça uma intervenção, né, e a gente pode parar a crise por duas maneiras. Ou inibindo diretamente os neurônios excitatórios, ou excitando as células inibitórias, né? E isso é interessante, gente, porque as células inibitórias, elas participam de um conjunto bem restrito de neurônios, mostrando, então, que essa é uma técnica bastante poderosa para fazer isso, né? Então, os resultados demonstram um potencial usando a optogenética, né, nessa alça fechada, em que você detecta a crise, né, e joga a luz para poder controlar as crises, no caso aí, no modelo de epilepsia do lobo temporal, que é o tipo de epilepsia mais comum em adultos, né. Aqui um outro exemplo mostrando que, do ponto de vista do comportamento, né, o animal começa a ter crise, você acende a luz e interrompe esse processo. Bom, esse aqui, na verdade, esses mecanismos de fazer essa alça fechada é um open source, a gente consegue isso aí facilmente. E a gente tem feito isso no nosso laboratório. 19 de maio. Aqui a gente está filmando para mostrar o closed loop completo utilizando o OpenFIS.
Então, aqui está o gerador de função, gerando função a 1.16 Hz. E aí a gente está alimentando o head stage da Intan, um canal específico do head stage. E aí, onde o fio vermelho está entrando seria o adaptador do Silicon Probe. E aí o head stage da Intan, que é esse logo acima aqui, ele digitaliza o sinal, amplifica e filtra. E aí o sinal vem aqui pelo cabo azul. E aí vocês podem ver o canal específico. Tem um dos canais aqui que apresenta a curva senoidal a 1 Hz e os outros não, porque a gente está alimentando apenas um canal, né? Bom, aqui vocês vão ver o Power Lab branquinho e em cima dele o PIUS-POL. O PIUS-POL, e acho que é bom mostrar aqui o módulo, né? Sim. Isso, então. O PIUS-POL, ele existe na interface gráfica, na GUI do OpenFIS, tem um módulo que chama PIUS-POL, que, então, esse módulo vai se comunicar com esse gerador de pulso aqui, o PIUS-POL, e antes dele tem uma detecção de fase, ou seja, toda vez que a onda chegar no pico, tá vendo o quadradinho amarelinho? Ele vai emitir um TTL por meio do PIUS-POL. Então, você pode ver aqui, toda vez que chegar no pico, acho que vale a pena botar agora no viewer de novo. Ah lá. Então, toda vez que chegar no pico da onda, vai ser emitido um TTL. Então, você vê essa luzinha sendo acesa, né? E aí esse cabo BNC leva o sinal até o Power Lab para a gente poder registrar os TTL sendo emitidos toda vez que é atingido o pico da onda. Ao mesmo tempo, a gente divide o sinal e esse TTL também é enviado para o LED. E aí o LED é controlado, o driver aqui é controlado por uma entrada TTL, que por sua vez controla o próprio LED azul. Então, toda vez que tiver um pico de uma onda registrada, vai ser desencadeado o LED. Então, aqui, dessa forma, a gente consegue fechar a alça. Então, detectar um sinal num animal, por exemplo, e assim que detectar o sinal, é estimulado. Então, é isso. Bom, gente, nós, obviamente, estamos tentando fazer isso há algum tempo e mostrando, então, que no animal, aqui no caso o animal está em anestesiado, que a gente faz esses registros, né? E à medida que, então, a gente pode identificar no caso aqui o registro do animal, né? E vocês vão pensar aqui o potencial de campo, e aqui quando a gente tem o estímulo da luz, obviamente a gente tem uma redução dessa atividade, né? Mostrando então esse efeito, né, da luz, modificando a atividade elétrica cerebral, né? A gente pode, com esses vetores virais, a gente consegue, junto com a expressão da channel rodopsina, a gente consegue mandar um reportador, na verdade é um gene que deixa essas células verdinhas, e a gente pode, então, depois de realizar o experimento, analisar o cérebro e ver quais eram as células que têm essa expressão, né? Todas que estão verdes também estão expressando a cianorhodopsina. E aqui mostrando o efeito em vários neurônios, aqui são registros unitários, mostrando quando você tem a luz acesa, e isso muda, então, a atividade desses neurônios, né? Esse aqui é um estudo que a gente fez estudando a conexão do hipocampo, né, com o tálamo e a atividade pré-frontal. Bom, então, estou finalizando já, gente. Então, os desafios da aplicação da optogenética. Para o estudo das neurociências, isso tem mostrado um avanço fenomenal, né? A gente está vendo aqui no caso da epilepsia que a gente consegue detectar esses eventos em tempo real, né?
controlar de maneira temporalmente precisa a atividade desses neurônios. Acho que isso já são desafios já superados, né? E é óbvio, né, que a gente tem vários aspectos que ainda limitam esse estudo em humanos. São poucos os estudos em humanos, a maior parte deles por aspectos éticos, né? Por exemplo, ainda são poucos os estudos que usam vetores virais em tecido humano, né? Já existe algum estudo mostrando que pode ser feito isso com um explante de retina, né? Lembrar, então, que a retina é um tecido que fica atrás dos olhos e que, eventualmente, existe algumas doenças que podem ser recuperadas com isso, né? Por exemplo, a retinite pigmentosa, né? É óbvio que a gente não sabe o que essas opsinas expressas nas células dos neurônios, se existe algum dano, então vai precisar fazer estudos de longo prazo para ver se isso não tem um efeito deletério, né, nessas células. E existe mais um grande avanço, né, de tentar fazer opsinas, né, na verdade, juntar o canal excitatório com o inibitório e fazer com que, às vezes, o mesmo canal ele possa responder a diferentes tipos de luz. E aí você poderia, no mesmo neurônio, ligar e desligar, né, e, inclusive, mudar a cinética de canal, fazer com que essas opsinas respondam a comprimentos de luz um pouco mais prolongado, porque aí você teria uma penetração maior no cérebro, né? Então, por exemplo, a luz vermelha que tem maior penetração. Enfim, gente, são vários os desafios, é uma técnica bastante nova ainda, se a gente imaginar que 15 anos é pouca coisa do ponto de vista da ciência, né? E finalizar que essa talvez seja um exemplo, né, em que a gente tem uma integração bastante grande da área tecnológica, né, com a área básica e, eventualmente, com repercussões na área clínica, e que eu imagino que é um campo assim, bastante grande para indivíduos com a formação em informática biomédica que vão poder contribuir tanto para os estudos mais da área tecnológica quanto para estudos aí na área básica. Acho que esse era o último slide, gente. Eu só, então, queria... obrigado aí pela atenção. Aqui está o meu contato. E aqui é o grupo de alunos. Esse slide aqui é um pouquinho antigo, mas alguns já estão... O Cleiton, que apresentou, já é professor lá da UFMG, né? O Lésio está nos Estados Unidos, fazendo um pós-doc. E aqui os outros professores aqui da Faculdade de Medicina com os quais eu colaboro. Gente, era isso. Espero não ter passado muito do tempo e estou à disposição. Obrigada, professor, pela excelente palestra. Nós temos algumas dúvidas. Vou colocar aqui na tela para a gente ler juntos. Existe alguma aplicação de ortopogenética em tecidos ou membrana bioimpressos para monitoramento, por exemplo, nível de um tipo específico de neurotransmissores ou glicemia? Olha, eu não sei dizer, né? Eu acredito que existe um potencial grande, né? Eu imagino que na nossa área, né, essas membranas para estudo de comportamento das células e de neurotransmissores, isso é feito em alguns chips, né, em que você consegue fazer uma lâmina de tecido e embaixo disso você tem microchips que podem estimular ou inibir e, eventualmente, conseguir ver a liberação de neurotransmissores. Eu acredito que essa técnica, potencialmente, ela pode fazer isso, porque você não precisaria, inclusive, você pode fazer essa estimulação como o Edward Boylan fez, né? Apenas jogando a luz, se aquele tecido foi expressa a opsina, existe um potencial grande para isso. Mas eu não tenho conhecimento, é uma área um pouco longe da nossa área aí, da neurologia. Ok. O Nicolas fez essa outra pergunta. Quais são as ferramentas de bioinformática que vocês utilizam ou podem ser utilizadas na ortopogenética?
Bom, e, na verdade, essa talvez seja uma necessidade, né? Por exemplo, no nosso grupo, a grande maioria das pessoas que estão estudando, tem muitos projetos que envolvem estudo de aspectos da epilepsia e tudo, e eles, grande parte desses alunos vem da biologia. E o que está acontecendo, eu vejo isso no meu laboratório, é que todos eles, esses biólogos, têm que fazer quase que um curso principalmente de programação, MATLAB, outras programações aí, Python, R, porque grande parte da análise que nós fazemos desses sinais, né, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, principalmente nos sinais eletrofisiológicos, mas pode ser de imagem também, nós precisamos processar isso. E então existe muita programação na análise desses resultados que vêm da optogenética. Então, esses registros multiunitários, registro de potencial de campo, fazer estudos de correlação e de conectografia funcional, tudo isso envolve um processamento que, na verdade, muitos tiveram que aprender isso na marra, porque não tiveram essa formação na biologia. Certo, nós temos outras perguntas também. O Fabrício perguntou se o senhor, como neurologista, acredita que é possível, no futuro, reproduzirmos toda a complexidade química e biológica de funcionamento do cérebro humano. Toda a complexidade química e biológica. Olha, essa talvez seja uma pergunta que nós estamos sendo atropelados pela inteligência artificial em várias decisões que estão ocorrendo na prática médica. Isso aí isso já é uma realidade na interpretação de imagens, no diagnóstico, né? Quando você tem um Big Data e você consegue extrair essas informações, e a gente sabe como ocorreu com o Deep Learning, com jogar xadrez, né? É óbvio que muitas dessas algoritmos de inteligência artificial, elas partem de informações que nós, em muito sentido, nós já interpretamos com o olhar, por exemplo, no caso de interpretar imagens de ressonância. Nós já sabemos o que, por exemplo, o que o paciente que tem um AVC, quais são os sinais da ressonância que nós conseguimos interpretar e dizer, esse paciente está tendo um AVC. O que acontece quando você tem todos os dados da imagem por ressonância ali expressos, existem milhões de possibilidades disso traduzir num melhor diagnóstico para coisas que nós não estamos vendo. Então, eu acredito que para tomada de decisões, a inteligência artificial ela vai entrar na medicina de uma forma absurdamente poderosa, né? Coincidentemente, a FAPESP lançou em 2019 e agora em 2020 um edital de inteligência artificial na área de saúde, né? O campus aqui de Ribeirão Preto fez uma proposta juntamente com São Carlos, né? E a ideia é conseguir trazer recursos humanos e talvez o nicho mais relevante, e aqui no caso de Ribeirão Preto nós temos o curso de informática biomédica, isso inclusive é mencionado no projeto, né? Eu participo dessa proposta, mas é um campo de atuação enorme para o biomédico informática. Né? Eu acho que esse é o futuro. Certo. O Sérgio falou que ele está estudando sobre o assunto e ele viu que existe o estado antes da crise e o momento da crise. Ele quer saber se ele consegue identificar esse período
e é possível utilizar a ortogenética. E daí, para evitar, então, a crise epilética. E ele falou também que ele está usando os modelos de inteligência artificial para identificar esses estados. Olha, essa é uma pergunta que vem sendo cada vez mais investigada nos congressos, principalmente no Congresso Americano de Epilepsia, nos últimos anos, né? A coisa de 2 ou 3 anos atrás, eles fizeram previsão de crises, na verdade, é uma pergunta que tem décadas, né? Bom, a gente vê quando o indivíduo começa a ter a crise. Será que a gente teria condições, se o indivíduo está lá com vários eletrodos, de prever antes, né? Detecção de crises foi o que eu mostrei aí com vocês, o TTL, e esse experimento aí do grupo do Ivan Soltys. Mas a predição de crises é você conseguir ter, através de sinais pré-ictais, que pode ser 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, e conseguir fazer com que isso pudesse abortar. Essa na verdade, é um grande desafio na epileptologia, e, na verdade, eu vou contar só uma historinha para mostrar, ver quanto que os jovens, né, trabalhando em rede, podem conseguir efeitos espetaculares nessa área, né? Então, isso aí já é uma coisa que a American Epilepsy Society e a agência de fomento têm financiado velhos pesquisadores nessa área há muito tempo. Milhões de dólares investidos nessa área. Isso principalmente em indivíduos que vão para a cirurgia de epilepsia e que tem que implantar eletrodos profundos, né? E o cara fica com um eletrodo na cabeça, né? Às vezes com regiões em que se suspeita que a crise comece, e ele fica internado com vídeo, filmando ele, e tudo que ele faz, se ele vai se alimentar, vai no banheiro e tudo, está registrando online, né? E obviamente que existem estudos que mostram com uma sensibilidade maior ou menor, mas isso é muito difícil, você não pode perder nenhum momento, né? Se o indivíduo tirou o capacete ou ele desconectou, aquela informação você perdeu. Bom, eles fizeram, há uns 3, 4 anos atrás, um estudo em que eles registraram de animais, cachorros, crises espontâneas e registros de vários animais. E disseram o seguinte, olha, principalmente para os jovens, pessoal que trabalhava com trabalho em rede e tudo, e disseram o seguinte, nós vamos dar, na verdade, um prêmio de $100 mil para quem vier aqui com o melhor algoritmo que consiga prever, detectar e prever crise. Então, eles jogavam na rede e falavam assim, olha, mostra para a gente quando que o animal teve crise e quando que vocês conseguem, né? Eu pego os trechos sem crise e mostro quais são os elementos que você pode identificar a crise. Bom, e aí o que se viu, isso foi premiado na American Epilepsy Society, com 1/20 do valor que utilizavam, que a American Epilepsy Society dava para os grandes laboratórios, os pessoal da bioinformática aí, da Índia, com a Austrália, com a Nova Zelândia, eles conseguiram fazer ferramentas de detecção, obviamente que essas ferramentas elas não são perfeitas, mas que estão avançando muito nisso. É tentar identificar marcadores que consigam predizer a crise. Então, são minutos ou vários minutos antes da crise. Isso tem uma limitação importante. Você tem que ter os indivíduos monitorados constantemente. Você não pode... Big Data, né? Então, você não dá para desconectar, porque aí você coloca uma variável que você perde a conexão. É mais ou menos como eu estivesse falando aqui uma palestra, caiu, né? A gente perdeu a conexão. Então, a gente precisa de um feedback e tudo. Mas isso daí é a pergunta de $1 milhão que grande parte dos pesquisadores na área estão buscando. Certo.
O Vinícius também perguntou se existe alguma inteligência artificial que se aproxima da complexidade do funcionamento do cérebro humano. Eu acho que não. Aí é a opinião de neurologista, né? Quando a gente trabalha com o neurônio, a célula nervosa, ela tem uma capacidade de plástica, né? À medida que se vocês imaginarem que desde quando nós nascemos até o indivíduo saudável, que está com 90 anos, ele consegue aprender. O aprendizado é uma coisa, quer dizer, na verdade, existe vários mecanismos de expressão de receptores, de plasticidade neuronal, que isso é difícil a gente reproduzir em sílico, né? É óbvio que a capacidade de processamento de algumas coisas ficou, nós fomos ultrapassados muito pelos computadores. Então, o melhor exemplo é o exemplo do xadrez, né? Hoje nenhum ser humano consegue mais vencer uma máquina, mas porque as regras do jogo estão lá. E o computador, ele pode ter, em 10 segundos, todos os jogos de xadrez do mundo lá naquela memória. Então, ele vai saber. A velocidade de processamento é muito grande. Agora, aspectos relacionados à cognição, como nós aprendemos, como nós sentimos, né? Isso, eu não sei se a estrutura da inteligência artificial ela vai conseguir reproduzir. Certo, muito obrigada, professor. Se as pessoas tiverem outras dúvidas, se estão participando também, eles podem entrar em contato contigo por e-mail? Pode sim, está na minha apresentação, tem aí o meu e-mail. Se vocês tiverem interesse em conhecer o laboratório, ver o pessoal, na verdade, o que eu tenho observado nos últimos anos são indivíduos que não tiveram a formação que vocês têm, biólogos, psicólogos, né, que para conseguir o objetivo estão tendo que, às vezes, apanhar muito, né, para se instrumentar com as ferramentas que vocês têm. Eu vi aí a palestra do David, e a gente percebe que o quanto vocês estão instrumentados em poder ousar em áreas do conhecimento que são todas de interface, né? Então, a interface com a neurologia, com a neurobiologia, é um potencial muito grande. Então, quem tiver interesse em conhecer e interagir com os nossos alunos, né, vai ser um prazer. Certo. Muito obrigada, professor, pela sua presença na nossa 18ª Semana Brasileira de Informática Biomédica. Nós agradecemos mais uma vez pela excelente palestra e obrigada. Obrigado. Desculpa aí pelo começo da palestra, mas eu estou aprendendo também a mexer com essas técnicas de... É um mundo novo para todos nós, né? Obrigada. Tá, bom, excelente congresso para vocês. Obrigada. Então, agora, dando continuidade com o nosso sorteio. Lembrando que quem pode participar do sorteio é apenas os inscritos. E nós pegamos as presenças deles por meio do formulário que deixamos disponíveis para vocês. Por isso que a gente verifica também se eles estão inscritos mesmo. Vamos lá, então. Wesley Lima de Araújo. Nós iremos verificar aqui se ele realmente está inscrito e se estiver, a gente vai entrar em contato com ele, então. Eu quero lembrar vocês também que para nos seguirem no Instagram, que estamos compartilhando lá o meu projeto em 5 minutos, que mostra projetos de pessoas da nossa área. E também nós estamos postando aqui no YouTube esses vídeos também. Nós nos vemos, então, na próxima palestra, que é às 14 horas. Até mais!